Olá, tudo bem? Vai se acomodando aí. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre a construção de um podcast no YouTube, né, e como que isso pode, de certa forma, né, com o tempo e com o trabalho, trazer renda para você que quer se tornar um YouTuber, quer viver de renda, né, da internet. E eu sou o Nicolas Gabriel, sou produtor audiovisual, moro aqui em Betim. E esse projeto que eu estou fazendo aqui agora é uma contrapartida, né, do projeto da Audi Blanc, o ano de 2023, um projeto que foi aprovado, que se chama Visão Cultural, né? Podcast Visão Cultural, e que no YouTube está com o nome de Tela Boom Podcast. Então, para a gente começar, eu queria mostrar para vocês aqui um pouco do projeto, do que foi feito. Vou abrir aqui para vocês. E aqui, esse é o podcast que a gente produziu. Vou deixar aqui. Tá começando mais um Tela Boom, o podcast onde a gente fala sobre música, arte, cinema, cultura e agora também empreendedorismo. E esse projeto é um projeto da lei de incentivo, né, Aldir Blanc, no âmbito municipal. Então quero fazer meu agradecimento aqui à Secretaria Municipal de Arte e Cultura, a Secult Betim. Hoje a gente vai falar com um profissional bem presente nas nossas vidas. Eu sei que você já está curioso para saber quem que é, né? Mas já a gente vai revelar. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, né? Deixar seu like. E se você gostar do assunto, achar que o assunto é interessante, pode compartilhar aí com seus amigos, com pessoas que você conheça, que vai ser de grande valia esse assunto. E também peço para deixar um comentário durante o vídeo, né? Se você tiver alguma dúvida sobre o nosso assunto, pode deixar um comentário que posteriormente eu vou responder. Beleza? O nosso convidado... Esse material, né, esse vídeo que eu estou mostrando para vocês, é um vídeo onde a gente entrevistou um barbeiro, né, e ele vem falando com a gente, né, durante o programa sobre a profissão dele, sobre as dificuldades que ele tem, né, ao empreender, né, no país, e tudo que um barbeiro ao começar precisa ter para conseguir seguir a carreira. E o assunto é interessante, eu acho que o assunto é um ponto principal para o episódio do podcast, e talvez seja o primordial também a questão dos personagens, né, que vão ser entrevistados. E aí, o que acontece? Quando a gente vai produzir um podcast, primeiro a gente precisa entender sobre o que a gente vai falar, né, sobre o que vai ser o assunto. No nosso caso, a gente pensou em fazer sobre profissionais, né, de áreas diversas. Então, dentro vou mostrar aqui para vocês, dentro do podcast, dentro do canal aqui do YouTube, né, do Tela Boom, a gente tem diversos vídeos aqui. Vou abrir aqui para vocês. Os vídeos ainda estão como não listados. Mas a gente tem diversos vídeos aqui, ó. Tudo que você precisa saber sobre drone FPV, uma pedagoga orgânica. Então a gente trouxe essa ideia de entrevistar as pessoas, né, os profissionais de determinadas áreas, e debater com eles e conversar com eles sobre a caminhada que eles tiveram para chegar no patamar que estão hoje, para conversar com eles também sobre as dificuldades, para conversar com eles sobre dicas, né, e talvez ideias que eles possam passar para quem está começando. Então o tema do nosso podcast foi esse. Então eu acho que inicialmente, quando você for começar, né, quiser começar um podcast, eu acho que a primeira questão é pensar sobre o que vai ser, né, sobre o que vai falar nesse programa. É como se fosse um programa de TV, né, só que no YouTube. E aí, o seguinte, o processo, depois que você definir o assunto, definir o tema do seu podcast, e aí tem gente que faz podcast, sei lá, sobre automobilismo, sobre medicina, sobre mecânica,
e aí vai trazendo diversos personagens, né, a cada episódio para conversar sobre esses determinados assuntos. E depois que você tiver com esse tema definido, o principal, né, que eu acho que é o gargalo aí talvez, é fazer a organização de agenda com os personagens. Primeiro ali, para começar, né, você vai nomear 4 pessoas, né, de 4, 5 pessoas. No nosso caso, a gente nomeou 4 pessoas pro início do projeto. E a gente marcou a agenda com essas 4 pessoas, né? Teve uma pessoa que não quis participar e a gente substituiu por outra pessoa. Então eu acho que esse é o gargalo inicial da criação do podcast. Ah, Nicolas, mas eu acho que a dificuldade maior minha é a parte de produção, é a parte de gravação. A gente vai chegar nessa parte. Vou explicar para vocês que hoje em dia é possível gravar, fazer um podcast de alta qualidade, gastando pouco, né? E ainda obtendo uma qualidade profissional do projeto. Então, o que a gente optou fazer, né? Vou mostrar aqui para vocês um pouco do making off aqui, pra vocês entenderem. Esse aqui, ó, que tá aparecendo aqui do meu lado aqui, ó. Isso aqui é o estúdio todo, né? A parte do estúdio todo. A gente optou por alugar um estúdio. Eu já tenho alguns equipamentos, né? Como eu sou produtor audiovisual, já tenho alguns equipamentos. Mas a gente optou por alugar um estúdio pronto. Lá já tem as câmeras, lá já tem a iluminação, lá já tem tudo para poder fazer a gravação, né? Só que mesmo assim eu optei por levar equipamentos meus para melhorar ainda mais a qualidade. Mas se eu não tivesse, eu conseguiria fazer mesmo assim. Porque lá obtém, né, todos esses equipamentos necessários para fazer a gravação. E o valor é um valor acessível, né? É uma coisa que não é nada absurdo. E se você procurar na sua cidade, né, eu estou falando principalmente aqui para Betim, você encontra estúdios que fazem esse tipo de aluguel, que já aluga com espaço, com iluminação, com equipamento e também com até edição de vídeo, né? Já até te entrega o material editado. No nosso caso, a gente mesmo fez a edição e a gente mesmo optou por levar nossos equipamentos e utilizou parte do equipamento que já estavam disponíveis ali no estúdio. Beleza. Vamos lá então. Aí você precisa montar o podcast. Você pensou no tema, você definiu os personagens e você quer iniciar a gravação. Então uma das coisas principais que você tem que fazer é essa pesquisa, né, do mercado da sua cidade e procurar esses estúdios já prontos para poder fazer essa captação, já com disponibilidade de equipamentos para fazer essa captação e também fazer a edição de vídeo. No nosso caso, vou mostrar aqui para vocês um pouco. Aqui, por exemplo, eu vou entrar mais agora numa parte um pouco mais técnica. Vou mostrar aqui para vocês como é que foi feito a questão da distribuição da iluminação e das câmeras. Acho sim. Durante o processo. Aqui, só um segundo. Aqui nós temos 3 câmeras. Normalmente o podcast ele é montado por 3 câmeras. São uma câmera central, como essa que você está vendo aí agora. Essa câmera ela pega os 2 personagens, ou se tiver mais de um personagem, ela pega todos os personagens como se fosse uma câmera aberta, né? Uma câmera aberta, ela pega ali todos os personagens. E aí nós temos uma câmera em cada um dos convidados, fechada. Vou mostrar aqui para você. Como por exemplo está aparecendo agora. Uma câmera que está literalmente em um close no personagem e também uma câmera que está com um close no apresentador.
Pois bem, a gente não precisa de muita iluminação para poder fazer esse trabalho. A gente tem aqui, vou mostrar aqui para você, a gente tem aqui você pode ver aqui, ó, desse lado de cá, a gente tem aqui uma iluminaçãozinha em cima, né, um softbox. Softbox é uma coisa, uma iluminação bem barata para você que quer montar em casa, por exemplo, podcast. O softbox é uma iluminação bem barata, é algo assim bem acessível também. E aí, no caso da iluminação desse projeto que a gente fez, a gente utilizou apenas 2 softbox para iluminação dos personagens. Então a gente tem 2 softbox atrás aqui, ó, de nós, do entrevistado e de mim. Os 2 softbox estão fazendo uma iluminação contrária, uma iluminação contrária da câmera. Você pode notar aqui, ó, que está iluminado essa parte contrária da câmera geral, que a parte frontal da câmera geral está sem iluminação. Mas também não é só a iluminação de personagem. Você também precisa pensar em algo para cenário, né? Então, no caso aqui desse estúdio, por exemplo, a gente mudou algumas coisas de lugar, mas ele já é mais ou menos assim. Tem uma mesa, né, onde vai usar, né, para poder apoiar, colocar copo e tal, e também para o personagem e para você, entrevistador, ficar mais confortável. E também temos as 2 cadeiras, a gente consegue fazer até 4, né, cadeiras, assim, eu acho que é bem tranquilo fazer até 4 cadeiras. E aí atrás tem uma estante. Se você observar, aqui atrás tem uma estante. E aí nessa estante foi colocada uma iluminação cenográfica. A gente tem uma lâmpadazinha aqui, a gente tem uma fita de LED aqui atrás iluminando uma cor verde. E aqui também a gente tem uma luz no chão fazendo uma luz roxa. Isso é o diferencial, né, o que vai dar o tchan, né, na sua produção. Então é importante você também pensar na questão da iluminação cenográfica. Se você pesquisar no YouTube, você vai achar vários vídeos, né, ensinando como fazer uma iluminação cenográfica de qualidade e de forma barata, né, com custo-benefício bom. Em relação às câmeras, eu utilizei minhas câmeras, né, da Sony, só que você também pode fazer esse podcast com o celular. É bem possível. Utilizando 3 celulares, né, para a gente conseguir fazer esse jogo de câmeras que eu expliquei agora há pouco. Então, assim, então, só recapitulando, eu falei um pouco aqui, né, da parte de produção, da parte técnica. E se você for procurar, né, se você for atrás de um estúdio já para alugar e fazer a gravação, você talvez não vai ter que se preocupar tanto com isso, com a questão das câmeras, com a questão dos móveis, das iluminações. Mas se você for montar, você apenas com 3 celulares, né, tripézinhos, né, para celular, você pode comprar um tripé aqui, por exemplo. A gente utilizou o tripé de câmera mesmo, mas você pode estar utilizando o tripé de celular, né, que é um tripé mais barato, mais em conta, e você pode estar montando essa direção, né, utilizando 2 telefones, né, um para cada um dos personagens e um telefone central ali para fazer a imagem geral e tá fazendo de uma forma mais barata, né, mais possível. E aí comprando também softbox, que são iluminações também que tem um custo-benefício muito maior. Aqui dentro, por exemplo,
né? Desse softbox que está aparecendo aqui do lado, aqui, ó. Aqui do lado. Essa iluminação, tá bem aqui no cantinho? Essa iluminação ela é uma lâmpada normal, uma lâmpada de casa normal dentro ali, e um tecido na frente para poder fazer essa luz difundida, essa luz difusa. Eu acho que é bem possível fazer com um custo-benefício muito barato, assim, um custo-benefício bom. Pois bem, na parte de produção, você também vai ter que se preocupar com uma coisa muito importante, que é o áudio. O áudio é algo essencial no podcast, talvez o principal, até mais do que o vídeo. Existem vários podcasts que são, na verdade, né, o podcast ele surgiu primeiro através do áudio, né, onde tinha plataformas, se eu não me engano, da Apple, né, como o iTunes, que tinham podcasts, né, antes de surgir assim na internet, tinham gravações de áudios que ficavam lá dentro da biblioteca e você podia colocar para escutar, às vezes falando sobre empreendedorismo, falando sobre vários assuntos. E o áudio eu acho que é o primordial, eu acho que é o mais importante dentro do podcast. O áudio já é um pouco mais complicado de você fazer de uma forma barata quanto o vídeo, né? Existem vários microfones, né, que são microfones lapelas que você utiliza. Tem um aqui, vou até mostrar para vocês. Tem um microfone aqui que é um microfone de custo baixo, né, respectivamente baixo em comparação aos microfones profissionais, e ele é um microfone lapela, né, onde você pode colocar aqui na blusa. E ele tem uma basezinha aqui, essa basezinha, deixa eu tirar aqui ele tem essa basezinha e você conecta essa basezinha no seu celular com o cabinho aqui, tá vendo? Cabinho P10, P2, você conecta aqui na basezinha e conecta no seu celular. E aí você pode utilizar a gravação de áudio deste microfone diretamente no celular. E como você vai estar utilizando 3 telefones, por exemplo, para gravar, você vai poder estar utilizando. No caso, esse microfone meu, essa base, ela já suporta 2 microfones. Então eu consigo já suportar 2 microfones. Então, apenas com uma base e um celular, eu consigo gravar 2 pessoas e um áudio com qualidade. 2 pessoas. Caso você quiser gravar com mais pessoas, como você está utilizando mais celulares, você pode ligar um outro microfone desse em outro celular e ter aí a capacidade de gravar até com 6 pessoas, né? Ter até 6 saídas de áudio diferentes. São recursos que não são totalmente assim baratos, né? Não é uma coisa muito barata, mas é possível, não é nada absurdo. Você consegue adquirir isso pela internet, no Mercado Livre, e conseguir montar aí para você o podcast. O que acontece, na maioria das vezes, é que talvez essa questão do microfone seja uma barreira, né, para você que queira montar. Então, se for para fazer uma coisa mais eventual, algo mais esporádico, assim, que não vai ser uma coisa que você vai dar sequência constantemente e tudo, inicialmente talvez seja interessante você procurar um estúdio e fazer diretamente com o estúdio, né, o trabalho aí de gravação do podcast. Nesse podcast a gente entrevistou 4 personagens, né? Vou mostrar aqui para você. Esses personagens a gente entrevistou vou mostrar aqui para vocês.
desses personagens, né? A gente entrevistou o Bruno, né? Bruno Bambu, ele que é lá de Lapinha da Serra, né? E é especialista, né? no ecoturismo, né? Em cachoeira, em esporte também de ecoturismo, né? Como escalada, caiaque, tudo isso voltado para dentro da parte de serra, de cachoeira, de natureza, né? Que é o ecoturismo. E foi bem interessante essa conversa, né? Com ele. Ele trouxe assuntos muito importantes aí para o podcast. Aqui eu vou falar um pouquinho também, viu, gente, sobre o YouTube, sobre como postar, como fazer uma postagem. Eu vou explicar aqui também, tá? Para você que nunca postou, né? E aí uma coisa que é muito interessante também, né, no seu podcast, é você criar uma identidade visual. Porque a identidade visual... Vou abrir meu canal aqui. Aqui tá aparecendo só um vídeo, porque os vídeos não estão listados, tá? Mas eu vou mostrar aqui para você ter uma noção um pouco. Você precisa de uma identidade visual pro seu canal. Ou seja, você precisa de uma foto de capa bacana, você precisa de uma foto de perfil bacana e você precisa seguir a mesma linha nas capas dos vídeos, que também são essenciais, né, para poder chamar a atenção e chamar clique pro seu conteúdo. No caso, a gente utilizou essa estética, né? Vou mostrar aqui de novo. No caso, a gente utilizou essa estética, né, com a letra grande, grifada em branco, para poder fazer, né, ali você vê que tem o tema, né, sobre o que a pessoa trabalha ali, destacado, grifado branco no título da capa, e também tem o título do vídeo, né? São coisas que são interessantes aí você pesquisar. Hoje, com o auxílio da inteligência artificial, você consegue fazer a criação dessas capas, consegue fazer as criações desse material, apenas com prompts, né? Só digitando e pedindo para realizar para você. Mas bacana. Então vamos lá. Um processo também, né? Que se caso você não vá fazer com o estúdio, né? Um processo muito importante também é a questão da edição do material. O que é essa edição do material? Tá começando mais um Tela Boom, Então é isso. o podcast onde a gente fala sobre música, cultura, arte, cinema. Eu sou Nicolas Gabriel, sou produtor audiovisual e esse é um projeto da Lei de Incentivo Aldir Blanc no âmbito municipal. Como, por exemplo, então eu quero fazer meu agradecimento aqui à Secretaria Municipal de Arte e... A gente também tem aqui várias coisas como a logomarca do canal, a gente tem um QR Code aqui direcionando pro nosso Instagram. E como a gente fez esse projeto, né, através da Lei de Incentivo à Cultura, né, queria fazer meu agradecimento à Prefeitura de Betim, né, por essa oportunidade, né, pela Lei Aldir Blanc. E aí a gente também fez um processo de acessibilidade no nosso conteúdo. Então, se você observar, eu vou até tirar aqui, mesmo. Se observar, eu vou tirar aqui um pouquinho aqui de cena, você vê. Se você observar, tem aqui uma intérprete de Libras que faz a transcrição, né, de tudo de toda a conversa, de tudo que a gente vai falando, né, durante o podcast. E também a gente fez a parte da legenda. Então a gente tem aqui intérprete de Libras e a gente fez a parte da legenda também. Então, para uma pessoa que é deficiente auditiva, por exemplo, ela consegue entender o assunto. Então a gente tenta trazer essa acessibilidade
né, para essa pessoa. Isso é uma coisa interessante de se pensar também no seu projeto quando for fazer. A edição do projeto, ela resume em várias coisas, né? Por exemplo, no caso né? São incríveis também, fazem parte dessa rede de aprendizado toda aí. Trocas de câmeras. E a vida me convidou de uma forma muito peculiar. Tá vendo? Tem trocas então, de eu começo a minha vida adulta na indústria, né, na indústria automobilística, onde eu tive a oportunidade de aprender sobre liderança, sobre gestão. E como eu sempre fui uma criança muito curiosa, não cheguei na vida adulta diferente. Então, lá na empresa, na indústria, era uma multinacional, oferecia muitas oportunidades de aprendizado, né? Então, fui me especializando em várias áreas, ISO, TS, todas que existiam. Ela transforma tudo em arte. Então, isso também, de uma certa forma, me deu um lugar de conforto. Porque o que a gente costuma dizer aqui, que a aprendizagem ela acontece no conforto, sabe? Ela tem um encantamento em você. Então, desmistificar que só dentro da sala de aula que estamos em aprendizado se tornou meu grande objetivo. Tem gente que fala tá vendo? Tá acontecendo contrário a isso, câmera, né? tá Tipo, vendo? entre as 3 câmeras. Que a evolução do seu aprendizado tanto na câmera fechada, quanto a minha, né, quanto a dela, e quanto a geral também, né, onde pega os 2 personagens, né, da história. Isso é uma coisa que é legal de se fazer, né, e é essencial também, né, a edição, a gente precisa dessa edição. Só que tem 2 formas de fazer isso. Tem como fazer isso gravado, né, na hora de fazer a gravação do podcast. Então, por exemplo, muitas vezes os estúdios eles fazem isso, os estúdios que vão alugar o espaço e já vão te entregar o material editado, eles fazem esse trabalho, eles vão fazer a captação das imagens, mas ele vai captar o vídeo já editado, então ele vai alternar entre as câmeras durante a gravação, durante o episódio. Então, durante a conversa ali ao vivo, ele vai fazendo a alternância entre a câmera fechada, entre a câmera aberta, e já vai te entregar esse material já cortado. Isso é muito prático, né? Agora, no caso, se você fizer com o celular, você vai ter que colocar para gravar o vídeo nos 3 telefones. Então, isso vai gerar para você um trabalho de pós-produção, e esse trabalho vai ser a edição, né, do material. E o que é a edição do material, né? Como eu falei, é a troca dessas 3 câmeras enquanto a pessoa está falando. Então, por exemplo, eu falo, ele corta para mim, a câmera me mostra. A Patrícia fala, né, que é a nossa personagem, a câmera corta para ela. Nós 2 falamos, então tem algo, os 2 falando ao mesmo tempo, ou um bate-bola muito rápido, corta para a câmera aberta e mostra a câmera aberta. E também, se quiser mostrar alguma coisa na televisão, porque no caso, né, do nosso podcast aqui, a gente, vou mostrar aqui para você, a gente colocou uma televisão onde a gente deixa a marca do podcast ali exibindo, né? Então também, se for ter um patrocinador ou algo do tipo e você for mostrar na televisão, também a gente usa essa câmera aberta. Enfim, talvez a maior dificuldade aí, né, do podcast seja realmente essa questão no caso para mim não, que já sou produtor audiovisual, não é a questão da gravação, e sim foi a questão da logística, né? Mas talvez para você a questão da logística seja uma coisa mais fácil e a questão da gravação não. Então você tem que procurar meios ali de facilitar isso, né? E isso está dentro do que eu falei, né? Sobre a questão de procurar um estúdio, né? Que já te entrega esse material todo pronto, né? Que já tem a iluminação, já tem tudo já para te entregar, já tem um microfone, né? Também, que é bem legal. No caso desse estúdio aí, né? Que é o do Klinger, né? Que fica localizado ali no Monte Carlo, em Betim, no Shopping Monte Carlo, em Betim.
Esse microfone é um microfone muito bom, tem uma qualidade muito boa, é um microfone dinâmico e próprio para podcast, né? E você procurar esses estúdios que vão fazer esse trabalho de aluguel de equipamento, né? Ou de aluguel de espaço com equipamento, né? Com iluminação, com as câmeras, e já fazer esse material e já entregar esse material produzido. Geralmente, esses estúdios cobram por hora, e o valor aí varia entre R$200 a hora a R$500 a hora. Isso já com a entrega do material editado. E R$200 a hora, né, para a gente entender na realidade do Brasil, a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso a esse valor. Mas talvez, assim, para você que já tem um pouquinho mais de condição, que já trabalha, já tem, né, tem uma renda pequena que seja sobrando e quer fazer esse trabalho de podcast, quer abrir um canal no YouTube, por exemplo, até mesmo para falar da sua profissão, né, para abrir um tema sobre o que você trabalha, sobre a sua profissão, algo para te promover, né, profissionalmente, é interessante dar uma olhada nesse investimento, porque de repente você pode pegar uma hora, né, sei lá, né, se for R$200, você pode pegar uma hora, fazer 2 episódios por mês de 1 hora e dividir essa 1 hora em 2 episódios e fazer 2 episódios de 30 minutos. Então você vai ter 4 episódios por mês e 1 episódio por semana. Isso vai gerar um fluxo também no seu YouTube e vai trazer esse resultado talvez que você esteja procurando. Agora vamos falar um pouco de YouTube. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do nosso YouTube. O que é preciso, né? O que é preciso para fazer, o que é preciso fazer na hora de postar o YouTube. Então tem várias coisas, né? A primeira delas é o título do seu vídeo. Você pegou o vídeo, vou mostrar aqui rapidamente, você pegou o vídeo, veio aqui carregar vídeo. Você consegue fazer isso pelo celular também, né? Tem o YouTube Studio celular. Você vem aqui carregar vídeo, pegou o vídeo, arrastou, soltou aqui. Ele vai selecionar, vai carregar. Tá vendo? Já até abriu aqui para poder selecionar o vídeo. E vai carregar. Quando ele carregar, vai aparecer diversas opções aqui, diversas coisas para você preencher. A primeira delas é o título do vídeo, que eu acho que é o mais importante. O título do vídeo, ele tem que ser algo marcante. Ele precisa ser algo que passe a mensagem sobre o que é o material. No caso da Patrícia, como é um assunto um pouco mais delicado, a gente optou por um termo mais técnico, né? Então, quem está procurando esse tipo de assunto conhece esse termo. Então, a pedagogia orgânica e neurodiversidade, né? E ali a gente colocou um hashtag 006, né? Que é o nosso episódio 6, e o nome da convidada em seguida em parênteses. No caso, né, do FPV, que é um tipo de drone, né? A gente colocou tudo que você precisa saber sobre o drone FPV. Então, além de ser harmonioso por rimar, também é uma coisa que é intrigante, que mostra tudo que você precisa saber. Então, quem estiver procurando essa informação, né, ao ver esse título, talvez se interesse em clicar no conteúdo, né? E aí, depois que você fizer isso, você vai ter que fazer uma descrição do vídeo. O que é a descrição do vídeo? O título, ele vai falar o que o vídeo tem, mas o título vai falar o que o vídeo tem de uma forma muito resumida, mais persuasiva. Algo tipo uma amostra, né? Do que tem nesse material. E a descrição, ela é uma amostra maior. É algo que você vai explicar o que é o conteúdo. Então, no caso aqui desse vídeo específico, né? Saiba tudo sobre drone FPV. O texto a gente colocou: neste episódio, conversamos com a Aimoré Las Casas, piloto profissional de drone com mais de 15 anos de experiência, filmmaker e entusiasta de FPV. Então a gente falou um pouco do convidado. Ele compartilha sua trajetória no mundo dos drones, desde gravações com artistas como 50 Cent, MS Lauryn Hill e Alok, até seu trabalho com o Estúdio 3K e participação em grandes eventos como Hotmart Fire e a conferência da OAB. Uma conversa cheia de adrenalina, e aí eu tô deixando como se fosse um trailer, como se fosse um teaser no texto, né?
uma conversa cheia, instigando o espectador ao ler a descrição, instigando, falando uma conversa cheia de adrenalina, inovação, inspiração no universo do audiovisual. Então, a descrição ela tem que estar ali mostrando, você também pode não colocar, se não quiser, tá tudo bem. Mas o que geralmente os youtubers fazem, né, para essa questão do podcast é descrever quem é o personagem na descrição e colocar um pouquinho sobre o que ele vai falar, sobre o que vai ser o assunto, né, sobre o que vai ser a conversa. Aqui também é interessante a gente colocar dentro da descrição também o Instagram, né, as redes sociais das pessoas que participam. Então eu coloquei aqui também, né, o Instagram do estúdio, né, que cedeu espaço, coloquei o da Libras, coloquei o meu e o da Sabrina, que também trabalhou comigo no projeto, e o do Cleori também, que foi o nosso cinegrafista, né, durante a captação. Isso fica a critério seu, você pode colocar o que quiser, né, não é uma lei, mas é interessante que quando a pessoa entrar no seu canal do YouTube, ver o seu material, ela se interesse pelo vídeo e a partir do momento que ela só vai ver essa descrição depois que ela já começar a assistir o vídeo. Então depois que ela começou a assistir o vídeo, ela abriu a descrição ali, ela consegue encontrar as pessoas e consegue encontrar o que vai falar sobre esse episódio, o que vai falar sobre nesse episódio que ela começou a assistir. Beleza? Uma outra coisa também bacana, né, dentro do YouTube, é essa questão de miniatura. O que é a miniatura, né? É o que eu tinha falado lá atrás sobre as capas, né? Sobre a questão do design, do seu podcast. No nosso caso aqui, a gente pegou com a logomarcazinha em cima, né, do podcast, tem um Bzinho aqui também, com pouca transparência, o título, né, sabe tudo sobre o drone FPV. A gente fez essa capa à parte. Essa imagem, ela não está no vídeo. Eu fiz uma imagem e eu falei que você pode hoje em dia fazer com inteligência artificial. Basta você, por exemplo, abrir o GPT e pedir para ele fazer uma capa do conteúdo e falar o que é. Ele vai fazer essa capa para você. E você, depois que tiver essa capa, você vai vir aqui em miniatura, por exemplo, clicar nesses 3 pontinhos e mudar, porque ele vai estar com uma foto do vídeo, não vai ter texto, ele vai estar com uma foto do vídeo. Você pode clicar aqui e mudar e acrescentar. É uma coisa muito interessante. A capa, o título e a descrição são as 3 primeiras coisas do vídeo, é o que vai fazer o seu material aparecer na internet, é o seu cartão de visita, é o cartão de visita do seu conteúdo. O que é interessante também fazer é fazer uma lista de reprodução dos seus vídeos. Então, a partir do momento que você tiver mais de 3 vídeos, fez 1, fez 2, fez 3, no quarto já cria uma lista de reprodução. No caso, a gente fez aqui, ó, podcast Tela Boom, EPs. Porque quando a pessoa clicar no primeiro vídeo, colocar para assistir, quando ele acabar, automaticamente vai começar um outro vídeo seu também, ao invés de começar um outro vídeo de um outro canal, né? Então é interessantíssimo você fazer uma playlist com os seus vídeos, colocar os seus vídeos dentro da playlist e aqui você vai acrescentar o vídeo, né, dentro da playlist, e aí quando o usuário for assistir, ele vai acabar de assistir o primeiro vídeo seu e aí vai começar o segundo e aí depois o terceiro e assim sucessivamente, né? O YouTube pergunta se o conteúdo é para criança. O que acontece nessa situação? O conteúdo, o interessante é você marcar que não é para criança, porque quando você marca sim, é feito para criança, YouTube, por políticas, né, da plataforma, ele bloqueia os comentários e bloqueia as interações, porque ele entende que o conteúdo é para o canal de criança, é para o YouTube Kids. E se o conteúdo não for realmente para o YouTube Kids, a melhor opção é você marcar não, que não é feito para criança. Não tem problema a criança assistir, é livre, mas mesmo assim ele não é feito para criança, feito para adulto, então ele vai ficar no YouTube convencional.
ao invés de ficar no YouTube Kids. E aí quando você marca assim, é feito para criança, ele bloqueia os comentários, então ele não deixa as pessoas interagirem no seu vídeo e também bloqueia bastante coisa. Então qualquer coisinha que você falar ali e tal, pode ser que o vídeo perca a monetização, né, quando o canal for monetizado, ou simplesmente o YouTube derruba o vídeo, né, não deixa ele ser reproduzido. Aí aqui tem uma opçãozinha de mostrar mais, aí eu vou mostrar umas coisas mais interessantes. No caso, né, Nicolas, eu fiz o vídeo, comecei a fazer a bicicletaria do fulano vai patrocinar meu canal. Eu vou falar sobre a empresa dele dentro do meu podcast. Então é interessantíssimo você vir aqui e marcar que o vídeo contém promoção paga, tá? Como colocação de produto, patrocínio ou endosso. Então você marca essa opção se caso você tiver patrocínio direto dentro do seu vídeo. Se caso não, pode deixar desmarcado. Ok? Hoje em dia também a gente tem como a questão da inteligência artificial, né? Não, mas no caso disso não. Isso aqui é conteúdo alterado. Se você for pegar, reagir a um conteúdo de alguém dentro do seu podcast, ou passar na TV, ou colocar de alguma forma isso dentro do podcast, é importante você marcar aqui a opção sim, e provavelmente ele vai aparecer para você falar qual o conteúdo que você pegou e colocou lá dentro. Você vai direcionar para o YouTube qual o conteúdo para não acontecer essa questão de strike, né, da pessoa, né, não permitir você pegar, apesar que o React é permitido dentro do YouTube, mas ele faz esse questionamento para você se você pegou o conteúdo de outra pessoa e está utilizando dentro do seu conteúdo. Então, geralmente é não. Capítulos automáticos, ok. Agora eu quero chegar nisso aqui, ó, etiquetas. Isso é muito interessante. O que são essas etiquetas? As etiquetas, elas são nada mais, nada menos, eu vou até ler aqui para vocês, ó, as tags podem ser úteis se o conteúdo do seu vídeo apresentar erros de ortografia frequentes. Caso contrário, as tags desempenham um papel mínimo em ajudar os espectadores a encontrar seu vídeo. O que é isso? Por exemplo, no caso desse vídeo aqui, ó, específico, vou mostrar para você aqui, da Patrícia. O título do vídeo, né, é o que é psicomotricidade na capa e pedagogia orgânica e neurodiversidade. São palavras bem complexas, né? Então, caso você for fazer o conteúdo para criar sobre a sua área específica, uma coisa mais específica, você vai se utilizar de palavras mais complexas, palavras que as pessoas geralmente cometem erro de ortografia na hora de pesquisar o conteúdo no YouTube. E aí, essas tags são essenciais para isso, porque se a pessoa digita errado no YouTube, a chance do seu vídeo não aparecer, se você não utilizar essas tags, é muito grande. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar possíveis palavras erradas. É justamente isso mesmo, possíveis palavras erradas. Então, por exemplo, no nosso canal, chama Tela Boom. O boom, ele pode ser escrito de várias formas. Então tem gente que vai escrever B-O-M, B-O-N, B-O-M, vai escrever junto, separado, tela boom junto, tela boom separado. Então o que a gente pensou dessa forma? A gente escreveu várias possibilidades da pessoa escrever tela boom com U. Então, tipo assim, a gente pensou em várias possibilidades da pessoa escrever errado, né, o título, o canal, o título do vídeo. E aí a gente pensou nisso, colocou isso nas tags aqui, e na hora de procurar, na hora de pesquisar no YouTube, fica muito mais fácil, porque o YouTube entende que essa palavra, mesmo errada, ela pertence ao seu vídeo. Bacana, né? Bem interessante nessa questão de publicação. Eu acho que entender isso mais, se aprofundar nisso mais, é
é bacana, isso vai fazer com que você entenda mais o YouTube, entenda mais essa questão da criação de conteúdo e vai te fazer aprender a impulsionar melhor seus vídeos, a fazer seus vídeos acontecerem de forma mais eficiente na internet, né? Codificação de legenda e tal, como eu coloquei a legenda direto no vídeo, eu não coloquei isso, né? Aí tem a data de gravação, o local e tal. Ok, beleza. Várias coisas aqui. Então, para fazer a postagem no YouTube, a cada vídeo que você posta, a cada vídeo que você coloca na plataforma, você precisa fazer a configuração, né, desse material, fazer a configuração com esses textos. E uma dica que eu dou é de você fazer isso no GPT. O chat GPT, ele consegue fazer esses textos, consegue fazer já até as tags, né? Você pode pedir para ele fazer as tags já com as palavras erradas, explicando para ele o que é o material. E ele já te entrega tudo pronto, é só copiar e colar aqui na hora de postar o vídeo. Beleza? Então, gente, esse é um mini curso, né, rápido de como fazer o podcast no YouTube. A gente, só resumindo aqui para a gente finalizar, a gente falou um pouco sobre essa questão da estrutura, né? Sobre a questão de gravação mesmo. Então, você pode gravar com o celular, utilizar o celular ou alugar um estúdio já que vai te entregar já isso tudo pronto, já editado. Sobre a questão dos personagens, né? Sobre a questão da estruturação. Então, primeiro pensar no tema do podcast, antes de tudo, né? Pensar no tema do podcast e em seguida pensar nos profissionais, pelo menos 4, né, antecedente, né, pelo menos 4, já para programar com eles, marcar com eles, principalmente se for fazer uma coisa mais contínua, já fazer esse agendamento com eles. Falamos também sobre a questão da edição, falamos sobre a parte técnica também, de iluminação, de câmeras, e também sobre a questão da postagem no YouTube, né? Então, resumindo, é isso que você precisa para começar a fazer o seu podcast. Beleza? Eu te agradeço demais pela sua audiência, né? Por estar aqui até agora. E te desejo sorte, que se você quiser, se você estiver realmente interessado, né, nesse assunto de montar um podcast e tudo, corra atrás, pesquise na internet, veja vídeos mais aprofundados sobre a questão de iluminação, sobre a questão de... Procure na internet sobre a questão de estúdios, porque tem estúdios que têm um preço muito acessível, ou se você quiser mesmo montar na sua casa e gravar, procure sobre essa questão dos telefones que eu falei, sobre a questão do áudio, dos microfones, equipamentos mais baratos que você vai conseguir fazer. E aí, só pra gente fechar, eu vou dar uma dica bônus aqui, que é o seguinte: Nicolas, eu fiz a gravação, montei toda a gravação, e o áudio não ficou muito bom. Comprei um microfone barato de R$100 e o áudio não ficou muito bom. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar nesse site aqui, ó, Adobe Podcast. O que esse site faz? Esse site é uma inteligência artificial, onde você pode pegar o material do seu áudio, jogar ele aqui dentro, e ele vai fazer um melhoramento de fala, um aprimoramento de fala automático. E vai te entregar um áudio com uma qualidade muito boa. Então, se caso você tiver algum problema com áudio no podcast, você pode utilizar essa plataforma. Beleza? Essa é a minha dica bônus. Eu te agradeço por essa atenção, né? E espero ter ajudado, espero ter contribuído aí na sua jornada. Te desejo boa sorte nesse caminho e também quero fazer meu agradecimento à Prefeitura de Betim, mais uma vez, né, pelo incentivo do podcast que a gente produziu. Para a gente é muito importante e a gente espera ter contribuído para a cidade, né, trazendo esses profissionais da cidade para falar das suas profissões,
A gente espera ter contribuído para a cidade também, fazendo a contratação de empregos diretos dentro dos nossos projetos. Então eu quero agradecer à Prefeitura de Betim, a Lei Aldir Blanc, né, pela oportunidade, a Secretaria de Cultura de Betim, né, a Secult Betim. E é isso. Até uma próxima. Muito obrigado e essa é a nossa contribuição.